Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. A paz de Jesus. Começando mais uma semana para a honra e glória do Senhor. Vamos rezar então, meu povo. Terminando aqui o meu chazinho, vocês vão entrando, a gente já vai começar a rezar. Ui. Vamos lá então, meu povo. Bom dia, Adri. Ai, que meiga de pérolas. Pois é, hoje essa segunda-feira toda trabalhada na meiguice. Vamos rezar então, pessoal. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai fazendo a nossa oração. Para não perder tempo aqui também, né? Porque vocês sabem que eu dou uma faladinha. Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigada pelo dom da nossa vida, obrigado porque nós estamos vivos, Senhor. Obrigado por todo o chamado à vida, Senhor. Obrigado porque hoje, mais um dia, Tu nos chamas, Senhor, a levantar, a seguir em frente. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos sustenta, porque o Teu amor nos levanta, Senhor, porque o Teu amor nos chamou à vida. Muito obrigada, Senhor. Te louvamos e Te bendizemos por todo o Teu favor, por toda a Tua graça, por toda a Tua bênção, por toda a força em meio ao sofrimento, Senhor. Por todo o sustento, Senhor. Muito obrigado. Nós somos gratos, Senhor, pelo Teu amor e pelo dom da nossa vida. E Te pedimos nessa manhã, mais uma vez, envia sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós para nos fortalecer. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós para nos guiar. Batiza-nos com Teu Espírito nessa manhã, Senhor. Nos impele por meio do Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo venha nos ensinar a rezar nessa manhã, nos conduzir pelos caminhos corretos da oração, pelos caminhos da libertação, da cura, da revelação. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vai invadindo o Espírito Santo nosso coração, nossa mente, o ambiente onde nós estamos rezando. Vem, Espírito Santo, e nos conduz. Nós desejamos e precisamos ser conduzidos por Ti neste dia, Espírito Santo. Toma a direção, Espírito Santo, toma a direção da nossa oração, toma a direção do nosso coração, da nossa mente. Vem, Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos à Tua vontade, Espírito Santo. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, de tudo aquilo que nós precisamos rezar, tudo aquilo que nós precisamos compreender hoje. Vem, Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, toda a graça também da proteção do Teu preciosíssimo sangue sobre nós e sobre as nossas famílias, sobre as pessoas pelas quais nós temos rezado. Nós clamamos agora, Senhor, a intervenção do Teu preciosíssimo sangue hoje em tantas vidas, Senhor. Que Tu nos livre de todo mal, Senhor, que Tu nos proteja pelo Teu preciosíssimo sangue. Vamos rezar então a consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno, no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Mais uma vez vamos rezar essa frase. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Mais uma vez. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno nos nossos pensamentos, no nosso raciocínio, nas nossas emoções, no nosso coração. Que todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo aquilo que dentro de nós resiste ainda à palavra do Senhor, que a interferência e a ação do maligno seja rompido agora, pela autoridade do nome de Jesus e com o poder do sangue de Jesus.
Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa e todos os que nela habitam. Diga agora o seu nome, nome das pessoas da sua família. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente nos concede para nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo do seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia, as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os veículos de nossa família, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reine. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Nós clamamos, Virgem Maria Imaculada, que tu também venha tomar a direção hoje, que tu rogue por nós, por este momento, Nossa Senhora, por esta live. Nós te pedimos que neste momento tu venha em nosso socorro e nosso auxílio. Toda a batalha espiritual que nós vivemos no momento desta live, cada pessoa que ao longo do dia ou da noite vai assistir essa live, Nossa Senhora, nós te pedimos que tu esteja ali combatendo em favor, que tu envie anjos para combater em nosso favor. Aquelas pessoas que por diversas dificuldades o inimigo já estava tramando para que elas não conseguissem rezar e assistir essa live hoje e não ser alcançadas pela bênção de Deus, nós te pedimos, Nossa Senhora, que tu já venha frustrar e destruir esses planos de Satanás. Que tu envie anjos, Nossa Senhora, que tu envie São Miguel Arcanjo, que tu envie as milícias celestes para nos defenderem, para trazer libertação para as nossas vidas. Neste momento, Virgem Maria, no momento que nós estamos rezando, nós clamamos a tua intervenção, a tua intercessão, nós precisamos de ti, Virgem Maria. Augusta Rainha do céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai-vos santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém? Vamos adiante, então. Vamos passar de final de semana. Eu falei para vocês que hoje eu ia começar a trazer um pouquinho mais de formação, de informação, na verdade, né? Depois aqui no meu Instagram eu vou deixar nos meus stories e talvez até mesmo no meu feed algumas fotos de livros, tá? Livros que vocês podem comprar, que é literatura segura, né, católica, de bons exorcistas, né, ou bons autores, que a gente pode com tranquilidade confiar na formação, tá? São livros muito bons, que podem ajudar a gente a compreender muita coisa. É bem difícil, gente, a gente entender as coisas se a gente não estudar um pouquinho, né? Eu acho que o estudo, ele tá bem ligado a isso, assim, a gente buscar informação, né, no lugar certo. Então, depois eu vou deixar para vocês as fotos das capas dos livros, que tem ali o autor, tudo certinho. Quem quiser adquirir os livros, comprar os livros, né, pra também estudar depois por conta própria. E o bom desses livros, como por exemplo esse livrinho aqui, ó, do Dom Cipriano, né? Esse livro que quase todo mundo tem, né? Dos Votos Secretos do Dom Cipriano. Esse é um livro que de vez em quando eu volto nele muitas vezes, porque as coisas não fixam todas na minha cabeça de uma vez. Eu gosto de ler bastante, estudo bastante, mas eu tenho que estar sempre voltando, assim.
E são livros que eles já têm orações. Então, assim, geralmente esse tipo de livros, os livros do Frei Elias Vela, por exemplo, né? A gente tem ali um capítulo que fala sobre alguma coisa e ao final daquele capítulo já tem um convite à oração, né? Ele já te empresta palavras para te rezar. E isso é muito bacana, porque às vezes a gente não sabe como rezar, a gente não tem o hábito, né, de rezar, de formular esse tipo de oração. Então a gente às vezes fica meio perdido. Então esses livros do Dom Cipriano, do Frei Elias Vela, são livros que já vêm com uma oração ao final do capítulo e facilitam muito a vida da gente. Que às vezes quando tu vai lendo o capítulo, tu vai pensando, meu Deus, é isso que eu vivo, meu Deus, e agora? Ah, de que jeito que eu vou fazer isso? Como que reza agora? Como, sabe? E ali eles já te deixam uma oração pronta, tu sentir no teu coração que aquilo ali é uma realidade, tu pode fazer a oração na hora, ou pode continuar lendo e voltar naquela oração depois no teu momento de oração. Isso é bem bacana. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre maldição então, tá? A palavra de Deus, ela traz para nós desde o princípio, lá dos primeiros livros da Bíblia, né? A gente já é falado na palavra de Deus sobre maldição. E quero começar com um versículo que está em Jonas 1, versículo 9, tá? Esse versículo de Jonas 1, versículo 9 e 10, ele tem que reger a nossa oração hoje e falar o nosso coração. O Senhor quer falar o nosso coração com esse versículo. Diz assim: os que servem a ídolos vãos abandonam a fonte das graças. Eu, porém, oferecerei um sacrifício com cânticos de louvor e cumprirei o voto que fiz, do Senhor vem a salvação. Então, antes de eu falar sobre maldição, é importante que a gente tenha essa visão. Gente, neste momento, este jejum, ele está servindo para que a gente faça o quê? Que a gente faça essa troca. Que a gente abandone os ídolos vãos e a gente tenha essa certeza que do Senhor do Senhor vem a salvação. Tá? Então, os que servem a ídolos vãos abandonam a fonte das graças. Todas as vezes que nós servimos a um ídolo vão, nós abandonamos a fonte da graça que é Deus. Não tem negociação. Não tem assim, o que serve um pouquinho, o que busca um pouquinho o ídolo vão, abandona um pouquinho. Não. Se a gente serve a ídolo vão, a gente abandona a fonte das graças. Eu já falei isso várias vezes. Não tem mistura entre trevas e luz, né? E aqui a gente tem Jonas falando isso. Jonas que passa por um momento de dificuldade, ele se arrepende pela desobediência dele e ele proclama nessa oração, né, que ele faz isso ao final. Os que servem a ídolos vãos abandonam a fonte das graças. Você quer graça para a sua vida e para a sua família? É hora de mudar o lugar onde você tem ido buscar a graça. Os ídolos vãos não vão trazer graça para a nossa vida. Quando nós buscamos ou servimos a ídolos vãos, nós abandonamos a Deus, que é a fonte das graças. E aí, diz assim, eu, porém, oferecerei um sacrifício com cânticos de louvor e cumprirei o voto que fiz. Muitas pessoas começaram aqui o jejum, né? E fizeram esse voto, né? Com Deus, eu vou jejuar os 21 dias, eu vou fazer certinho, vou fazer as orações, tudo. E começam a fraquejar já agora no momento. A gente tem até uma diminuição no número de pessoas e no número das visualizações. Assim, nos últimos dias, sabe? Eu percebo isso aqui, né? Vendo quem é que tá participando ou não. Então, o que que acontece, gente? A batalha espiritual, ela intensifica, né? Muitas pessoas que começaram na empolgação, né? Ou até num desejo verdadeiro, fizeram um voto, ó, eu vou fazer isso aqui, abandonam, né? Ou começam a fazer, não oferecem esse sacrifício, né? Com cânticos de louvor, mas começam a reclamar, né? Começam a falar mal do jejum, né? Reclamar que não pode comer uma coisa, reclamar, né? Ficam naquela irritação, né? E reclamando. Gente, a gente vai oferecer aqui cântico de louvor.
É com cântico de louvor, né? É com o nosso coração e a gente vai cumprir o voto que a gente fez. Então, agora, né, não é hora de desistir. E se tu conhece alguém que estava fazendo aqui e que você percebeu que começou a fraquejar nos últimos dias, puxa essa pessoa de volta. Puxa de volta. A gente não deve abandonar nada pela metade. Quantas vezes na tua vida tu abandonou uma coisa pela metade, né? Ou quantas vezes terminou de qualquer jeito? Aqui a gente vai seguir com a graça de Deus fazendo como tem que fazer. Então, os que servem a ídolos vãos abandonam a fonte das graças. E aí, gente, se a gente vai lá pro Deuteronômio, tá? Deuteronômio 28 fala sobre bênçãos. Deuteronômio 27 começa a falar sobre as maldições, né? E a gente tem já lá no versículo... Deuteronômio 27, versículo 15. Maldito o homem que fabrica ídolo de madeira ou metal, abominação pelo Senhor, abominação para o Senhor, e o erige mesmo que seja em lugar escondido. Olha só, Deus, e todo o povo responderá amém. A gente tem aqui Deus falando, tá? Que mesmo que o ídolo que seja fabricado, seja escondido, é maldição para a nossa vida. Às vezes, a gente tem ídolos no nosso coração e a gente vem falando disso há vários dias, eu venho falando sobre idolatria, porque a idolatria, ela vai contra o primeiro mandamento. Gente, toda a Sagrada Escritura e o Antigo Testamento, ele é muito marcado com a condenação da busca de outros deuses. E essa condenação da parte de Deus vem com punição de maldição. A maldição acompanha quem troca a Deus. Por quê? Porque nós abandonamos a fonte da graça verdadeira, a fonte das graças é abandonada e a gente fica à mercê, de um ídolo vão. Muitas vezes, inexistente, né? Coisas que não têm poder nenhum, que não tem favor nenhum. Mas como nós abandonamos a fonte das graças, a maldição nos atinge. E olha só, aqui fala, né? E o erige mesmo que seja em lugar escondido. Às vezes nós erigimos altares a ídolos no nosso coração, já tenho falado sobre isso, né? Que não são, de repente, lá aquelas coisas que a gente buscou de doutrina ou de... Ai, meu Deus, de esoterismo, de invocação dos mortos, de adivinhação, essas coisas todas que eu tenho falado aqui sempre, tá? Às vezes não é isso, né? Às vezes a gente até renuncia a tudo isso, mas lá no fundo do nosso coração continua uma certa crença. E a gente não renunciou por inteiro. Às vezes a gente coloca pessoas, prazeres, dinheiro, e daí o demônio ele é criativo para nos oferecer vários ídolos, né? E a gente é que tem que fazer a renúncia. Depois a palavra de Deus continua dizendo, maldito que despreza o pai e a mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito que desloca o marco do vizinho. Ó, aqui a sem vergonhice, né? A desonestidade. E todo o povo dirá amém. Maldito que viola o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Maldito que se deita com a mulher de seu pai, porque levanta a coberta do leito materno. E todo o povo dirá amém. Maldito que peca com animal qualquer. E todo o povo dirá amém. Maldito que se deita com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. E todo o povo dirá amém. A gente vai vendo aqui que Deus vai colocando prescrições muito sérias, muito graves, né? Na ordem tanto da idolatria aqui, né? De não buscar outros deuses, da honestidade, da forma como nós nos relacionamos com as pessoas, da pureza sexual. A gente vai vendo aqui que a maldição vem com o pecado. Então a primeira origem da maldição sempre vai ser a nossa escolha pelo pecado, né? E todo maldito que se deita com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito que se oculta para matar o próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito que aceita a gratificação para levar à morte um inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito que não conserva as palavras desta lei e não as cumpre, e todo o povo dirá amém. Então a gente tem aqui uma sequência, né, que Moisés fala aqui de maldições que acompanharão as pessoas que se entregarem a essas práticas. Então a gente tem essa primeira origem da maldição, que é da nossa própria escolha pelo pecado, né?
Se não obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, se não praticardes cuidadosamente os seus mandamentos e as suas leis, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. E aqui no 28:15 começa uma lista de maldições que acompanha, que alcança aquele que abandona a fonte das graças. Gente, a gente precisa ter essa noção que é uma decisão pessoal, né? Uma decisão pessoal. Quando Deus criou, às vezes a gente esquece da realidade sobrenatural, né? Quando a gente começa a fazer um jejum como esse aqui e a gente começa a ver algumas coisas acontecerem dentro da nossa casa, na nossa saúde, né? Alguns rompimentos com o oculto vão acontecendo, a gente começa a ver a libertação acontecer às vezes de maneira física, material, né? A gente lembra que o espiritual existe, mas muitas vezes a gente esquece disso. Da mesma forma que Deus criou o mundo, o universo com leis naturais que o regem, né? Eu gosto muito desse livro aqui, do Votos Secretos do Dom Cipriano Chagas. É um livrinho assim, ó, excelente, simples e excelente. Ele fala sobre isso, sobre como nós ignoramos as leis sobrenaturais. Então a gente conhece, a gente sabe, a gente acredita na lei da gravidade, que é uma lei natural. Então se eu soltar aqui, vai cair, né? Tem essa lei de atração. Então, a gente acredita nela. E se eu ignorar ela e querer flutuar, não vai acontecer. Por quê? Porque existe essa lei. Ela não permite que, conforme a minha vontade ou a minha crença, ela deixe de existir. Da mesma forma, as leis espirituais, né? E a palavra de Deus traz para nós, nas bênçãos e maldições, essas leis espirituais. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se nós plantamos bondade, santidade, cumprimento às leis de Deus, né? A gente tem lá os 10 mandamentos. Gente, como a gente pensa que aquilo ali é privação, quando na verdade aquilo ali é orientação, né? A lei de Deus, ela não é uma privação de felicidade, ela é uma orientação para a nossa felicidade. Todos os desregramentos sociais que nós vivemos hoje, toda a violência, todo o horror que nós vivemos, vem de primeiro não cumprir os mandamentos. Pensa só comigo, pensa comigo isso. Se nós amássemos a Deus acima de todas as coisas, tá? Nada do que se vive hoje de errado se viveria. Que a gente colocaria Deus acima de tudo e a gente daria o controle para Deus e a bênção de Deus sempre nos alcançaria a humanidade. A gente tem nos mandamentos o não matar, o não furtar, o não querer pegar as coisas dos outros, não levantar falso testemunho, ser fiel na tua sexualidade. Olha que é isso, né? Não pecar contra a castidade. Olha só nisso daí quantos problemas a gente eliminaria da face da terra. Se não roubasse, não matasse, se não levantasse falso testemunho, se não ficasse cobiçando, desejando o marido ou a esposa do outro, as coisas alheias. Os 10 mandamentos são para nós um caminho de bênção e de alegria. Então, no momento que nós abandonamos este caminho, é natural, é uma consequência de lei espiritual, que a bênção deixa de nos alcançar e a maldição passa a nos alcançar. É o que é. Jéssica, eu não acredito. Ok, não acredite, mas assim que é, vai continuar acontecendo na tua vida. A gente fica ignorando essas leis. Então, se eu plantar o cumprimento dos mandamentos... E assim, gente, nós não somos santos. O nosso exercício diário até o dia da nossa morte é tentar cumprir. É o esforço em cumprir, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas então eu tenho que ficar aqui vivendo... E daí, escorreguei, e agora? Gente, todo mundo escorrega. A palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia. Então, o que acontece? É óbvio que a gente vai escorregar. Deus olha a nossa intenção, o nosso esforço de viver tudo isso, de buscar todo dia viver isso, de buscar uma vida de santificação, de buscar uma vida de santidade. Cada vez que eu me esforço para isso, que eu escolho por isso, eu tô plantando semente que eu vou colher de bênção. Eu vou colher e as minhas gerações futuras vão colher essa bênção. Da mesma forma que, se eu desobedeço a Deus, essa bênção de Deus deixa de me alcançar e eu fico suscetível a que as maldições me alcancem. Porque, gente, olha o que é isso. Vamos pegar aqui, tá? Mandamento da lei de Deus, né? 4º mandamento, honrar pai e mãe.
Honrar pai e mãe é uma lei espiritual. Quem honra seu pai e sua mãe é abençoado com longos dias sobre a terra. Isso é uma lei, Deus estabeleceu. É o único mandamento que vem junto com uma promessa direta. É honrar pai e mãe. E aqui fala, maldito que despreza seu pai e sua mãe. Então, a gente tem aqui, claro, isso aqui não é difícil da gente entender. Não é difícil. Mas, às vezes, a gente começa a colocar poréns na palavra de Deus para que a gente não viva essa palavra. De repente, você vai me dizer assim, ó, vamos imaginar o pior dos cenários, tá? Você vai me dizer assim, Jéssica, mas os meus pais, ou meu pai ou a minha mãe, né, eles me abandonaram, ou meu pai abusou sexualmente de mim, ou meu pai bateu em mim, na minha mãe, né, durante a minha infância. O meu pai é um monstro, é uma pessoa terrível. Eu não tô dizendo aqui que você tem que conviver com este pai, mas que você deve honrá-lo porque ele lhe deu a vida. Deu a vida. Tem que. A gente já tem a maior dívida com o nosso pai e nossa mãe, que é a dívida da nossa vida. E só por isso. Mas a minha mãe me abandonou, a minha mãe me amaldiçoou, mas a tua mãe te deu a vida. Então, de que forma a gente honra um pai e uma mãe que às vezes a gente olha e pensa eles não são honráveis? Silenciando, não falando mal deles. Não falando para as pessoas, não expondo os erros dos nossos pais. Isso já é honrar. Isso já é honrar pai e mãe. Dar uma assistência material, de repente, para esse tipo de pai e mãe, né? Que às vezes a gente não consegue conviver porque os erros foram muito graves. De qualquer maneira, você vai assistir materialmente se você não conseguir assistir espiritualmente. Agora, gente, se você só teve uma convivência difícil com seu pai e a sua mãe, e durante a sua vida vocês foram se afastando, foi difícil, e agora o seu pai ou a sua mãe precisa de você, você vai honrar e não vai desprezar. Acolhe, cuida, faz aquilo que é possível para te dar o teu melhor. O momento que nós fazemos isso, nós estamos fazendo, sabe o quê? Plantando bênção, plantando santidade, plantando cumprimento da palavra de Deus, e a gente vai colher o quê? Bênção para nós e para as nossas gerações futuras. No momento que nós não honramos os nossos pais, no momento que nós desprezamos os nossos pais, aí entra a maldição na nossa vida. Sabe que Dom Cipriano Chagas fala que isso é uma das leis espirituais, honrar pai e mãe, né? E que em tudo aquilo que nós não honramos nossos pais, que nós poderíamos ter honrado os nossos pais e nós não honramos, geralmente nós colhemos isso de maldição com os nossos filhos. Então, por exemplo, se você foi um jovem, um adolescente que mentia muito para os seus pais, que aprontava, que não honrava, que brigava, desafiava, se rebelava, provavelmente, se você não confessou esse pecado, se você não arrependeu disso, você não quebrou isso na sua vida, provavelmente não pediu perdão para os seus pais, seu filho vai fazer a mesma coisa. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Isso é outra lei espiritual, a lei da semeadura. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, muitas pessoas têm problemas com seus filhos. Eu não estou falando todas, mas muitas pessoas têm problemas com seus filhos porque não honraram seus pais. Então, o que a gente faz? Agora, Jéssica, meus pais são falecidos, né? Eu não tenho mais como pedir perdão. Você vai fazer isso espiritualmente. Você vai se arrepender, vai confessar o pecado. Vai clamar a Deus que venha retirar e quebrar toda a consequência negativa desse seu pecado, da sua rebeldia, da sua desobediência, de todas as vezes que tu não honrou teu pai e tua mãe. Né? Às vezes a gente desafia os pais com palavras, fala palavras ofensivas, e quando a gente vê, a gente cria os filhos totalmente diferente do jeito que os pais nos criaram. E os filhos começam a fazer tudo como a gente fazia. E muitas pessoas aqui não estão nem se dando conta que os filhos estão só, de certa forma, imitando o teu próprio comportamento. E de repente você não tenha filhos que chegaram nessa idade ainda, mas se você cometeu esses pecados, arrependa agora, para que você não colha na vida dos seus filhos aquilo que você plantou quando você era só filho, lá na sua casa. Isso é lei espiritual. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados,
nos voltamos para Deus e procuramos viver os mandamentos, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Quando nós desprezamos a lei de Deus, quando nós desprezamos a palavra de Deus, ou quando simplesmente a gente pensa que não tem problema nenhum, dá uma ciscadinha por aqui, por ali, num pecado, numa busca de uma adivinhaçãozinha, numa leiturinha de mão, num benzimento, naquele outro lá que faz gente, tem tanta coisa nesse mundo, tanta coisa hoje em dia, tanta coisa. Mas tudo mais ou menos se resume a isso, né? Fiz uma simpatiazinha para ajudar, né? Tudo isso vai contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas, nós não vamos erigir nenhum tipo de ídolo no nosso coração, nem de maneira oculta, né? Então, isso é muito importante pra gente. Aí olha só o que fala Deuteronômio 28, quando fala das bênçãos. Se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações da terra. Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Olha só, olha a mudança aqui. Olha que coisa mais linda. Se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações da terra. Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Daí é que vai falando: serás bendito na cidade e bendito nos campos. Será bendito o fruto de tuas entranhas, o fruto de teu solo, o fruto de teu gado, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Benditas serão a tua cesta, a tua amassadeira. Serás bendito quando entrares e quando saíres. O Senhor expulsará diante de ti todos os inimigos que te atacarem. Se vierem por um caminho contra ti, fugirão por 7 caminhos diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros e em todas as tuas obras, e te abençoará na terra que há de te dar o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará como um povo consagrado a Ele, como te jurou, contanto que observe suas ordens e ande pelos seus caminhos. Todos os povos da terra verão, então, que és marcado com o nome do Senhor teu Deus e terão medo. O Senhor teu Deus te cumulará de bens, multiplicará o fruto de tuas entranhas, o fruto de teus animais. Gente, aqui continua falando da multiplicação da bênção. O Senhor te porá à frente e não na cauda, estará sempre no alto, jamais embaixo, contanto que obedeças as ordens do Senhor teu Deus que hoje te prescrevo, que as obedeças e as ponhas em prática e não te desvies nem para a direita nem para a esquerda de nenhuma dessas prescrições que hoje te dou, para seguires a outros deuses e dar-lhes culto. Muitas vezes a gente já vem na nossa história familiar, né, com algum tipo de prática ou busca de idolatria. Isso nos alcança. A palavra de Deus diz que esse tipo de maldição nos alcança até a 3ª, 4ª geração. E aí a gente está suscetível a, mesmo às vezes sem se dar conta ou sem saber, acabar tendo uma inclinação para estes mesmos pecados. E a gente vai lá e faz o quê? Segue outros deuses e presta culto, né? E aí a maldição, ela permanece na nossa família. Ao invés da gente pôr um fim na nossa vida, a gente continua. Só que, gente, a gente sempre busca para ser feliz. A questão é essa. Quando a serpente chegou para Eva e fez a proposta, Eva pensou que seria mais feliz fazendo aquilo. Então a gente não pode se deixar enganar. A bênção de Deus diz que há uma multiplicação de tudo aquilo que é bom na nossa vida. A bênção fala sobre expulsar diante de nós o inimigo, todos os inimigos que nos atacam. Que se eles vêm por um caminho para nos atacar, eles vão fugir por 7 caminhos. Quer dizer, Deus aniquilando os nossos inimigos. Onde, gente? Na bênção. Na escolha por Deus, na escolha de ouvir a palavra de Deus e segui-la. Então, de forma bem prática, tá?
Hoje eu tô fazendo só uma introdução pra gente ir pensando sobre isso, tá? Mas na palavra de Deus, de forma bem prática. Olhar pra nossa vida hoje, olhar pra nossa história, pra história da nossa família, eu sempre tenho falado isso, né? Quem sabe depois vem uma campanha aqui de oração só pela árvore genealógica, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente faz isso, né? Vamos planejar isso, uma campanha só sobre a árvore genealógica. Mas hoje aqui, neste jejum que a gente está clamando por libertação por nós e pelos nossos, vamos olhar para a nossa vida primeiro, né? Onde é que a maldição tem nos alcançado? Por que a maldição tem nos alcançado? Né? Por que a maldição está nos alcançando? Nós temos abandonado a fonte das graças? Ora, onde eu tenho abandonado a fonte das graças? Olha, eu já busquei tudo quanto foi coisa, Jéssica, mas nem acredito muito nessas coisas. Eu não dei muito bola, sabe? Porque assim, eu acho que é bobagem, né? E que também já me arrependi, assim, já passou, nem faço isso mais. Gente, a gente tem um caminho para percorrer de volta, né? A gente tem um caminho para percorrer de volta. Então, como que é esse caminho para percorrer de volta? A gente vai fazer o quê? Primeiro ponto é arrependimento. Eu me arrependo. Eu me arrependo do que busquei. Me arrependi do que busquei, vou buscar este perdão, né? Agora eu quero buscar somente a fonte das graças. Eu quero buscar Deus. Chega de viver, né, alheio aos mandamentos, ou vivendo me desviando, né? Que o Senhor fala, né? Que não é pra gente se desviar nem pra direita nem pra esquerda. Quantas vezes a gente fica desviando, desvia aqui, desvia ali, volta pro caminho, desvia, volta pro caminho, chega, agora é linha reta, né? É o esforço para andar no caminho, na palavra, Senhor, eu quero. Então, assim, gente, arrependimento, confissão, renúncia, arrependimento, confissão, renúncia. Jéssica, como é que faz a renúncia? Eu tô mandando aqui, as pessoas têm falado comigo, eu tenho mandado a oração de renúncia para quem me pede, tá? Já falei, algumas pessoas têm que fazer muitas vezes. Para algumas eu disse, né, aqui. Façam todos os dias até o final do jejum. Você buscou muito isso, é importante que você faça essa oração muitas vezes. Ah, Jéssica, mais uma vez não tem efeito. Gente, é preciso combater. É engraçado e algumas pessoas podem confirmar isso, que às vezes a gente fez uma oração uma vez, fez duas. Cada vez que você vai fazendo, coisas diferentes tocam o teu coração naquela oração. E é preciso que a gente insista declarando que a gente quer Jesus, que a gente não quer Satanás na nossa vida. Lembra que eu falei? Quando ele vai embora, ele volta. A gente segue dizendo que Jesus é nosso Senhor, né? Com as nossas atitudes e com as nossas palavras e com a nossa oração. Isso é importante. Então, se você buscou, erigiu outros deuses, se afastou da palavra de Deus. Quantas pessoas blasfemaram contra a palavra de Deus, né? Falaram que os mandamentos são coisas que já passaram, que a palavra de Deus é retrógrada, que não vale mais para hoje. Quantas palavras desse tipo foram ditas, né? Ou quantas vezes Satanás nos coloca contra Deus. Atenção a isso. Gente, olha o que fala lá o Gênesis da serpente. A primeira citação bíblica a respeito do diabo é: a serpente era o mais astuto dos animais. Astúcia diabólica, ele vai pegar lá na tua feridinha. Ele vai pegar lá num pensamento, vai fazer aquilo ir crescendo, 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 crescendo na tua cabeça, né? E nas tuas emoções, e vai te colocar muitas vezes contra Deus. Mas como amaldiçoar? Mas como Deus não pode me abençoar? Mas como fazer renúncia tantas vezes? Mas para que tudo isso? Deus não pode agora simplesmente ele querer me abençoar e a gente se coloca acima. Isso é orgulho. A gente tem que estar atento a isso. Outras vezes Satanás nos coloca, já falei sobre isso, né? Na outra condição, né? Da gente se achar tão coitado, tão pequeno, tão, que Deus não vai mais me abençoar, que não adianta eu rezar, né? Muitas vezes ele vai nos colocar contra Deus, com diversos argumentos. Esteja atento a isso, né? Se você pode, né? Se você recebe os sacramentos, se você pode receber a Eucaristia, se você vai confessar tudo isso que você buscou, todas as vezes que pecou contra os mandamentos, todas as vezes que você foi buscar qualquer que seja a coisa por qualquer tipo de benefício, né? Tem pessoas que nunca fizeram um malefício, né, para prejudicar alguém, mas buscaram para se beneficiar a feitiçaria.
Gente, é o mesmo efeito espiritual, é o mesmo efeito espiritual na nossa vida, né? É o mesmo efeito espiritual. Nós abandonamos a fonte das graças e aí a gente não é mais abençoado. Então hoje, para gente começar a falar sobre maldição, né? O retorno aos mandamentos da lei de Deus, da palavra de Deus, a essa compreensão, a obediência, a renúncia de toda desobediência, obedecer ao Senhor e a sua palavra, né? Olhar para a nossa vida hoje, muitas pessoas nem se davam conta do quanto tinham desonrado seus pais e precisam agora, né? Reparar esse pecado, pedir perdão a Deus, pedir perdão lá, receber, vai confessar, quem pode, quem tem acesso, quem dá conta, vai para a confissão, né? A confissão é um rompimento imenso espiritual, o catecismo fala que inaugura a cura na nossa vida. Então, isso é pra gente começar hoje, né? Faz renúncia, faz tudo isso. Depois, ao longo dessa semana, eu vou falando mais sobre como a gente vai quebrando determinadas maldições. Amanhã eu vou falar sobre outras fontes de maldição. A primeira fonte de maldição é essa, né? É o nosso pecado, é quando nós nos afastamos da palavra e da vivência dos mandamentos, tá certo? Vamos rezar agora? Amanhã eu vou falar sobre outros tipos de maldição e como elas nos alcançam e como a gente quebra essas maldições mais específicas, né? Quando elas são proferidas pela boca de pessoas que têm autoridade sobre nós, enfim. Automaldições, votos secretos, a gente fala sobre isso ao longo dessa semana, amém? Vamos rezar então agora a nossa oração contra o malefício e clamar a Deus, né? Toda a libertação na nossa vida. Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente ateadas 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos, vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo o malefício e mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo. Você vai dizer agora o seu nome e o nome das pessoas que você está rezando. Fazei que em vez da inveja e do malefício lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer esta criatura criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, liberto por vós, o vosso protegido suplicante vos canta com gratidão. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo. Vós sois o meu Deus, minha força, o meu Senhor poderoso, o Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor, nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo. Novamente o seu nome, o nome das pessoas que você está rezando. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-o pondo a salvo de todo o mal, por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por toda a tua bênção, todo o teu favor sobre nós hoje, Senhor. Obrigado porque nós estamos contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos chamou para uma vida de reconciliação contigo. Obrigada pela cruz, Senhor, pelo teu sangue derramado, por toda a obra, Senhor, da remissão dos nossos pecados, toda a obra da redenção. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te pedimos que a tua misericórdia nos alcance agora, Senhor,
e Tu venha nos libertar de toda maldição, Senhor, de todo mal, de todo malefício, de toda maldição hereditária, Senhor, de toda maldição que nós buscamos, Senhor, pelos nossos próprios pecados, Senhor, toda maldição que é consequência dos nossos pecados, nós clamamos agora, nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós e desfaz e torna nula, Senhor, toda maldição na nossa vida. Nós queremos, Senhor, começar uma vida nova, de novas escolhas em Ti, Senhor. Novas escolhas em Ti, Senhor. Uma vida nova, uma vida na vivência dos mandamentos, Senhor, nos sacramentos, na Tua palavra, Senhor. Nós clamamos agora, Senhor, nos fortalece, nos liberta de todo o mal que nos impede, Senhor. Toda a maldição, Senhor, que tem pesado sobre a nossa vida, Senhor, e que nos impede de nos achegarmos a Ti. Eu clamo agora, Jesus, pelo poder do Teu nome, Senhor, venha em nosso socorro, Senhor. Entre em todas as realidades, Senhor, de tantas famílias que agora são alcançadas por essa oração, Senhor, e vem quebrando todo o domínio do mal, Senhor, vem quebrando toda a maldição, Senhor, pela autoridade do Teu nome nós Te pedimos. Entra nas nossas histórias familiares, Senhor. Senhor, venha em nosso socorro, em nosso auxílio. Tudo aquilo, Senhor, que é velho, tudo aquilo, Senhor, que a gente vê até como tradição na nossa família, Senhor, mas que não Te agrada, que seja agora, Senhor, expulso da nossa vida com todo o mal, Senhor, todo o mal, toda a consequência de maldição. Nós clamamos, Senhor, que Tu venha anular, nós Te pedimos misericórdia, Senhor, venha em nosso auxílio, em nosso socorro. Nós hoje rompemos com o pecado, Senhor, nós queremos romper na nossa vida com toda a maldição, Senhor, e aceitar na nossa vida a Tua bênção, Senhor. Amém. O Senhor me dava uma visualização me mostrava uma casa, como se fosse uma casa velha, antiga, assim, uma casa de madeira, sabe? E um baú bem antigo. E dentro desse baú muitas coisas guardadas da história da família. E aí eu vi uma pessoa assim indo lá, abrindo aquele baú e tirando tudo aquilo para fora, assim, roupas, objetos, sabe? Tudo assim, tirando tudo para fora e colocando fora, assim. E o Senhor me trazia o discernimento que muitos de nós hoje, né, diante da consciência, assim, do que é abandonar os mandamentos e uma vida de santidade, né, a consequência da maldição que nos atinge, se deram conta, inclusive, na sua história familiar, assim, né? O quanto a sua própria família fez escolhas, né? Plantou, né? Vento e você tá colhendo tempestade. As gerações na família, isso estava guardado, estava escondido, né? Às vezes na forma até de tradições familiares, naquelas coisas que a gente costuma fazer e repetir do comportamento, né? Dos nossos familiares, ou simplesmente você nem sabia, mas isso estava guardado na sua vida, né? Te fazendo viver uma vida velha, né? Guardar ali a consequência, né? De toda a maldição já herdada dos pecados dos antepassados também, né? Eu vou falar sobre isso outro dia, como que a gente reza mais sobre isso, né? A maldição herdada. Essa semana a gente vai falar sobre maldição bastante. Mas o Senhor me colocava assim no coração uma decisão pessoal de romper com tudo isso, né? Era essa pessoa que ia lá e jogava tudo isso fora, né? Para aceitar um novo na sua vida, a bênção e a graça de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque muitas são as pessoas que agora, neste momento, Senhor, aceitam uma vida nova na bênção, Senhor, e decidem viver a Tua palavra, os Teus mandamentos. Muito obrigado, Senhor, também porque Tu desfaz toda a mentira de Satanás. Meus irmãos e irmãs, neste momento, muita graça, assim, muita bênção, muita promessa de Deus, né? Tá aqui, tá no campo de batalha, né? Muito favor divino, assim, rompimento de coisas que você nem imagina, o Senhor coloca no meu coração, tá acontecendo nesse momento, coisas que a gente nem tem noção. E por este motivo, né? Pode ser que você seja mais tentado na sua mente, né? Nos seus pensamentos, a abandonar a fonte das graças, a resistir às coisas de Deus, né? Ou a pensar que as coisas vão dar errado. Lembra, quanto mais perto da libertação nós estamos, mais sujo o inimigo joga, né? Mais sujo é o que ele faz para fazer com que a gente desista de resistir e lutar pela bênção, pela graça, né? Então, durante o dia de hoje, eu quero te aconselhar
a pegar essas oraçõezinhas, esse pequeno exorcismo de São Bento, ou a oração da medalha de Santo Antônio, ou de São Bento, né? Escolhe um dos dois e decora ele e fica repetindo ao longo do teu dia, né? Examina os pensamentos que vão passar pela tua cabeça, se eles vêm de Deus ou se eles não vêm de Deus, tá? Se trouxer irritabilidade, impaciência, angústia, amargura, revolta, não vem de Deus. Você vai renunciar, rechaçar. Gente, quando a gente resiste a Satanás, ele foge de nós, diz a palavra. Então eu quero te convidar a resistir neste dia. Essa semana vai ser de intensa libertação das maldições na nossa vida, pessoais e familiares. Então, resista, tá bem? Deus te abençoe. Vamos encerrar nossa oração agora e olha só. O Senhor coloca no meu coração que tem pessoas que não estão fazendo jejum, mas que o Senhor quer alcançar nessa semana, que a gente vai orar e vai falar sobre maldição. Então, se você sentiu no coração de falar com algum amigo, alguma amiga, chamar alguém, fala com essas pessoas para participarem dessa semana, né? Porque Deus vai fazer muito na nossa vida. Eis a cruz do Senhor. Fugi forças inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. O Senhor coloca no meu coração ainda uma coisa. Vou falar para encerrar, tá? É o seguinte. Você começou a fazer, você tá fazendo e agora você tá com pensamentos de que é muita bobagem, de que é coisa demais, né? Só que você costuma fazer isso com as coisas de Deus. Você vai até um ponto e dali você para e retrocede. Você vai até um ponto e pela sua razão, por uma superioridade de razão, de pensamento, de achar que é bobagem, de achar que é exagero, que não é tudo isso, você retrocede. E você nunca recebe a libertação na sua vida. Quero te convidar a fazer diferente dessa vez. Não retrocede agora. Segue em frente. Segue em frente desta vez. Segue em frente. Senão tu vai ficar preso nesse ciclo de desistência, de vai e volta, tua vida toda. E aí toda a bênção que você quer receber, que você culpa a Deus porque você não recebe, você nunca vai receber mesmo. Porque você não tem buscado com afinco. Não desiste agora. Satanás está te tentando para desistir. Não desiste. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, terror dos demônios, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Deus abençoe a nossa semana. Convide pessoas que você não teve coragem para convidar para participar dessa semana. Essa semana de quebra de maldição. Cada dia eu vou falar um pouquinho sobre uma fonte, uma origem de maldição e a gente vai rezar sobre isso, tá bom? Deus te abençoe.